Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pela companhia, obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, é sempre bom estar aqui, Mirtes. Obrigado pela tua companhia, muito bom ter você conosco e espero que esse momento seja muito agradável para você e para nós aqui também, né, Mirtes? Hoje nós vamos conversar sobre segurar ou entregar. A gente já conversou sobre entrega muitas vezes, eu tenho certeza, ao longo, afinal de contas, tem 6 anos de programa, sim, né? Sim. Sobre entrega, sobre perdas, enfim, coisas que a gente tem que abrir mão. Sim. E sabe, e tem coisa que é tão difícil a gente abrir mão, não é? É verdade. Né? Tem coisa que é difícil, né? Que a gente tenta segurar. Sim. Mas nós somos cristãos, esse é o fato. E a gente quer agradar a Deus, quer obedecer a Deus, né? Sim. E de vez em quando você se depara ou lendo as escrituras ou ouvindo do próprio Deus, ele pedindo alguma coisa que é muito importante para você. Que é muito importante, né? Sim. Que é muito precioso para você. Sim. Né? Principalmente se aquilo às vezes está até tomando o lugar do próprio Deus, né? Sim. E Deus pede, né? Sim. Porque a gente não gosta de perder nada, né? Pelo menos, né? É o natural, né? E normalmente, onde ele mexe, é aquilo que você tem mais apego mesmo. E tem. Porque Deus é assim, né? Tá ocupando o espaço que é dele. Mas vamos falar de coisas que a gente tem bastante apego. Por exemplo, coisas que a gente tem bastante apego são, pelo menos para nós que somos mães e pais, são nossos filhos, né? É anormal você não ter, não ser apegado a filhos. É o problema, né? da sogra, né? Né? Sabe por quê? Porque, inclusive, amor de pais pelos filhos é o que é chamado de um amor mais parecido com o amor que Deus tem por nós. Sim. Né? Porque realmente um pai e mãe, eles estão dispostos a fazer o que puderem pelos filhos. A gente pensa que é propriedade nossa. Né? Não, e faz. E sabe, e se eu for perguntar para você, assim, o que você faria pelo teu filho? A gente vai ouvir... Sim, pais que fazem loucuras. Fazem loucuras, às vezes sacrifícios. Eu acho que até já falei isso aqui, porque a gente, quando fala sobre amor, mas eu acho interessante falar de novo. Quando eu estava pautando isso aqui, eu lembrei de uma novela que passou há muitos anos atrás, chamada Por Amor. E contava o que uma mãe tinha feito pela filha. A mãe e filha foram ter bebês no mesmo dia, no hospital. E a mãe levanta à noite e percebe que o bebê da filha tinha morrido. Estava morto. E ela sabia que a filha não poderia ter mais filho. Então ela troca os bebês. Ela fica com o bebê morto da filha e põe o dela vivo. E o desenrolar dessa trama é isso, porque ela esconde isso de todo mundo. Inclusive esconde do próprio pai, do bebê, né? Mas o que eu estou te contando era uma ficção. Né? As loucuras era uma ficção, mas sim. O que uma mãe... Né, faria por amor aos filhos, né? Por amor aos filhos. Então, quando você tem que entregar, né, fazer uma entrega desses filhos, por vários motivos, né? Hoje, todo mundo conhece, diz que na teoria, tem que criar filho para o mundo. Alguém quer entregar filho para o mundo, né? Na verdade, por exemplo, eu falei de sogra, né? Muitas mães têm dificuldade de entregar o filho para uma outra. Você cuidou, nasceu de você, você tem aquele apego. Então, você precisa ser trabalhada psicologicamente, que aquele filho já não te pertence. Ele vai montar uma outra família. Muitas famílias têm problemas com isso. Muita dificuldade de entregar o filho para uma outra pessoa. E acaba... começar uma vida nova. E acaba criando problemas sérios, sim, porque, sabe... eles entendem, a maior parte entende que o filho é uma continuação tua, né? Então você quer continuar grudado mesmo ele tendo outra família, né? Quer manter sempre nós somos o único animal que faz isso, né? Querer manter os filhos sempre perto, porque os outros bichinhos chega uma época que eles já vão até jogam fora do ninho, sabia? Para eles terem vida normal. Né? Eu tenho miquinhos lá em casa e quando eles nascem eu vejo o tratamento, sabe? Eles vão comer uma bananinha
o pequeno vem pegar, eles metem um tapinha no pequeno e tipo assim, vá você procurar a sua banana. A sua alimentação. Sabe? É um treinamento para a vida, porque a vida não é fácil. Sim. Então esse lado emocional nosso, né, Mirtz? É próprio do ser humano mesmo, sabe? Que precisa ser trabalhado, porque isso faz mal para os nossos filhos. A gente começou falando de filhos, porque hoje, de fato, também é um assunto que a gente tem que falar, porque hoje tem que entregar, porque eu nunca vi uma época onde eu vejo separação tão distante de filhos, porque hoje são as minhas amigas, são as nossas conhecidas, filhos morando na Austrália, filho morando no Canadá, filho morando, né? Hoje é bem comum isso. Comum e um chororô das mães. Sabe, porque mesmo que você online possa contactá-los, cadê o abraço, né? Sim, é verdade. Faz falta, né? Mas tem outras coisas que a gente tem que aprender a entregar. Né? O que a gente tem que abrir mão? Vamos começar com algumas delas. Eu selecionei algumas coisas, o que der tempo a gente vai falando, né? Por exemplo, às vezes tem a ver com os seus bens, né? Muitas vezes você tem que abrir mão, sabe, de coisas que têm preço, de coisa que tem etiqueta, compra que você... Que é importante, né, para você. Que é importante porque você lutou para ter. Às vezes eu vejo a pessoa passou uma vida inteira, demorou 20 anos para construir a casa dos sonhos. De repente precisa dispor dessa casa. De repente você precisa abrir mão disso, sabe? Por N motivos, né? Sabe lá, ou dívida, né? E tudo mais. São os apegos, né? São os apegos. Agora, pensa comigo, abrir mão, por exemplo, de uma casa, como eu dei exemplo. Você abrir mão de uma casa que vale milhões, vai fazer você sofrer tanto quanto aquele que também tem uma casa simplesinha, mas tem que entregá-la. É importante para ele. Porque também tem a mesma importância, não é o valor. É o valor emotivo. Tem o fato de ser moradia ou de ser de qualquer coisa, né? Então, e sabe, queridos, porque mesmo sendo uma coisa material, às vezes ela jamais vai poder ser substituída. Sim. Porque tem gente que gosta de tratar assim no raso. Mas eu entreguei uma casa, mas eu posso ter outra. Mas a Conceição tocou num tempo, você não sabe o que está envolvido o sentimento. O sentimento que está junto naquela casa, né? Sim, e existe até o histórico, né? Porque o ser humano é muito emocional. E contrário do que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz para você não ter apego com nada. Sim. Nem com o filho, nem com o marido, com nada. Mas a nossa conversa é quando porque justamente você tem que entregar. Tem que entregar. Então agora, não pode ter apego. Agora, a casa, porque você tem uma história de família, por exemplo, você tem a tua história. A casa, quando minha mãe faleceu, eu nem quis mais, depois do sepultamento dela, eu não quis nem ir na casa dela. Porque aquilo me arremetia às lembranças. Então, a casa vendida, aquela casa foi destruída, quer dizer, era uma história de vida para minha mãe, para mim, mas para a pessoa que comprou, ela vai para frente. A vida segue, como diz, né? Então, o sofrimento é por causa do nosso apego. É o apego, né? Sim, da nossa claro. História, né? Quem comprou pode derrubar metade, fazer outra coisa em cima, né? Uma coisa moderna, que você achava nova, às vezes tão linda, sim, né? Não tem importância para a pessoa que comprou. Então, sabe que nós temos que pensar que coisas são inestimáveis, às vezes, mesmo elas tendo um valor imobiliário, existe um valor que a gente falou de estimação, né? Então, são valores. Agora, a gente não pode ser apegado porque são coisas. Coisas. Claro que coisas que Deus nos dá. Deus deu coisas para servirem ao homem, né? E você tem que ter zelo com aquilo que você tem possui, que ter. mas sem apego. Né? Em Gênesis, todas as coisas foram criadas para o homem. Tudo que Deus fez foi para que o homem pudesse desfrutar delas. Mas o que Deus queria, quem ocupava o coração do homem era o próprio Deus. O próprio Deus. Né? A queda aconteceu quando eles mudaram isso. Né? Mudou o sentimento. Mudou o sentimento. E dali para frente, o homem sempre quis ter o controle de tudo. Né? A queda até aconteceu por isso, você mesmo querer saber o que você faz, né? Sim. Então, sabe, eu lembrei também, quando pautava isso, um exemplo que eu já dei. Quando você perde uma casa porque ela pegou fogo. Eu vivi duas situações. Eu tive a minha vizinha na minha rua,
que a casa dela foi consumida inteirinha pelo fogo. Então, ela perdeu coisas assim inestimáveis, como a gente diz. Os álbuns de fotografia, que naquela época só estavam lá, hoje guarda-se na nuvem, né, algumas coisas. Mas perdeu coisas que estavam lá dentro, perdeu tudo. E eu lembro a reação que ela teve. E eu lembro numa reportagem de um incêndio também no Rio de Janeiro, onde a dona da casa entrevistada, vendo a casa dela que tinha sido queimada, ela diz assim: eu não perdi nada do que era importante para mim, eu perdi. Meus filhos estão aqui fora comigo. Olha que visão linda. Olha que visão diferente, né? Sim. A minha família está aqui. O que era importante mesmo são os valores, os verdadeiros valores, né? Porque o material, ele fica mesmo. Quantas pessoas, Mirtz, num edifício, por exemplo, a gente vê muito isso acontecer. Eu sou de idade, eu tenho lá minha propriedade antiga e os filhos querem vender porque tem uma proposta maravilhosa, o terreno é muito bom, vale muito, vão construir ali um prédio, vão me dar um prédio moderno no lugar, mas para a pessoa que sou eu, a pessoa idosa que está ali, que construir aquilo tem um valor emocional. Então, para mim, não importa. Acabei de morrer, o que os filhos fazem? Claro. Vendem tudo, partem para a modernidade. Então, são os apegos do nosso emocional, né? O valor emocional que tem para nós. Este a respeito de bens, né? Sim. Tem também uma entrega a respeito de posições que nós ocupamos. Sim. Porque muitas pessoas, a partir de determinado momento da vida, elas são identificadas por posições. Sim. O pastor, né? Ele é identificado, né? Sim. O juiz, né? O coronel, né? E, enfim, né? Eu passo a ser identificado e ter aquela posição, tá? E às vezes não é nem por prestígio ou título, mas é aquilo que ele encarna, aquilo ali. Né? Ele encarna. Ontem, porque assim, você perguntar qual é a sua ocupação, você diz assim: eu sou, por exemplo, qualquer coisa, eu sou costureira. Não, costurar é o que você faz, não o que você é. Mas as pessoas trocam, botam isso em termos de posição. Ontem, no nosso compartilhar ali, uma filha estava falando a respeito da depressão que o pai estava passando, justamente por ter perdido uma posição. Que ele foi para casa, ele não aceitou. Ela falou, isso já faz 4, 5 anos, e ele tem uma depressão profunda, tem uma maneira de lidar conosco, né? Ela estava se queixando, e que o fundo de tudo é ele não aceitar a posição que ele tinha e que perdeu. E às vezes Deus tem algo maravilhoso de novo para fazer. Tira-se o velho, né, um trabalho, uma coisa para te dar, para te abençoar numa nova fase, e você se fecha. Fica segurando, não entrega, né? Não entrega. É o que está escrito lá em Levítico: a colheita velha tem que ser consumida para dar lugar ao novo, né? Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre entrega ou segurar, coisas que vão atrapalhar muito a nossa vida se nós não soubermos discerni-las. Né? Nós falamos a respeito de segurar bens ou perder bens, agora nós estamos falando de posição, que às vezes você tem que entregar, né? E você quer segurar e não pode, né? É difícil, eu sei que talvez seja difícil para uma porção de pessoas, sabe? Porque você passou às vezes a vida investindo, né? Construindo alguma coisa. Então você precisa ter uma forte consciência de quem você é em Deus, para poder se libertar daquilo que você tinha, né? Para o desapego. É apenas uma mudança de plano, né? De plano. E, no entanto, para algumas pessoas perde completamente o sentido, né? Tem um filme bastante conhecido, chama Confissões de Smith. O filme já começa ele olhando para um relógio, contando os minutos para ele deixar o emprego onde ele passou a vida inteira dele. Sabe? E assim que bate um minuto,
encerra para ele um ciclo e o filme vai mostrar o completo desajuste dele. Sim. De não saber entregar aquilo. Sim. Né? E quanto que seria diferente se ele entregasse e partisse para a nova etapa. Mas, né? Sim. Ele voltava lá, ele queria falar com quem estava no lugar dele. Falou, se você quiser alguma ajuda, eu estou aqui. Sim. Olha, eu construí tal coisa. Sabe, coisa assim, até um dia que ele passa e no prédio, porque ele vivia passando por lá, ele não conseguia... E ele vê jogado no lixo uma porção daquilo que tinha sido o trabalho dele, né? Da vida dele, Sim. né? Sabe, queridos, tem que aprender a lidar com essas coisas, né, Conceição? O desapego é um exercício, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um apego com um determinado sapato, que o sapato está velho, você compra um novo, então você não quer nem se desapegar do sapato que você já usou. E nem usa. Nem às usa, vezes, fica porque guardado. Ele tá tão horrível, né? Então, é um exercício. O ideal é você já ensinar a criança a trabalhar isso. Olha, vai servir para uma outra pessoa, então se tiver a ponto de uso, você trabalhar o desapego no seu dia a dia já, para no futuro você já ter uma noção. Conceição, é um ponto bem interessante que você levantou, porque filhos de pessoas que seguram tudo também vão repetir, vão segurar tudo. Vão fazer a mesma coisa. Sim. Criança assim que você diz assim, olha, aquele menino pequenininho, esse brinquedo teu tá aqui faz 5 anos que você não brinca com ele, você quer dar? Não quero, vou entrando, né? Então, também trabalhar tem essa isso. Criança dizendo, olha, você vai ganhar um brinquedo novo, olha o novo. Olha o novo que maravilhoso. Ou já não te serve mais. Esse não te serve mais. Então, para não ocupar espaço, para dar espaço para o novo, vamos doar esse brinquedo. É um trabalhar que nós, como adultos, já devemos fazer com os nossos filhos, né? Sabe como é que fica o nosso coração diante das entregas ou tentar segurar? Eu falei sobre bens materiais, sobre posição, tem também os sonhos. Sim. Sabe? Porque, queridos, tão ruim quanto você... perder um bem, perder uma posição, ter que parar de sonhar aquilo que te alimentou na vida inteira. É desistir de um sonho. Sim. É dolorido, é frustrante, sim. Tem uma frase de aceitar. Que diz, cuidado com o ladrão de sonhos. Né? Quem quer roubar os teus sonhos. Mas às vezes alguns são inevitáveis. É um exemplo que eu gosto porque ele é bem prático e eu já vi acontecer muitas vezes. Pessoas que sonham a vida inteira, por exemplo, com uma carreira militar. Sim. O sonho é entrar numa academia militar e ele vai se empenhar em todos os sentidos. Na parte de estudo, que é a parte teórica, na parte vai se preparar. Fisicamente. E ele passa passa no físico, passa no exame, né, de conhecimento, nos exercícios físicos, e de repente no exame médico ele descobre alguma coisa congênita. Que impede, né? Sabe? Que para a carreira é impedimento. Então, às vezes foi um sonho de 20, 30 anos jogado fora. Ele nunca vai ser. Aquilo é congênito, não atrapalha a vida dele, mas para ser militar não pode. É frustrante. É frustrante, né? Então a gente sabe. Sim. E tem vários, sabe? Tem sonhos, pessoas que sonham com casamento e nunca conseguiram se casar. Sim. É frustrante. Sim. Vai ter que lidar com isso, vai ter que saber entregar, porque o que não deu certo tem que entregar mesmo. Você não adianta continuar. Tem um limite, né? Tem um limite para esse mesmo tempo, porque eu acho assim, se você existem exceções, claro, mas via de regra, se você completou 70 anos e nunca casou, as possibilidades são bem menores, não são? Eu vi essa semana, um casamento no lar de idosos, não perdeu a esperança. Sim, mas assim, são sonhos que não pode nortear a tua vida inteira. Você pode ser feliz e alimentar um sonho fazendo as tuas atividades normais. Eu sempre digo que a gente deve correr atrás dos sonhos. Eu corro atrás dos meus, incentivo você. O que nós falamos é que você não pode se apegar a eles de tal maneira que eles sejam o único alvo da tua vida. Que sejam um ser frustrado, passar a tua vida toda frustrado, né? Um outro deles, e esse talvez eu deixei para um dos mais importantes, são nossos relacionamentos mesmo. O apego que tem
com aquilo que a gente se relaciona. Eu vou começar com o relacionamento até com o animalzinho que a gente tem. Animal de estimação. Você tem animalzinho em casa? Não tenho. Você não tem, você não sabe como é que é. Então, já tive, né? Mas quem tem sabe, o apego é grande até com gato, cachorrinho, Sim. sabe, periquito, sabiá, sabe lá, qualquer outra coisa, né? Nós nos apegamos com aquilo que nós nos relacionamos, sim. né? E eu não tenho hoje, mas já tive. Você se apega, você sente falta, é muito gostoso, né? Gente, até vizinho, tem gente que fala mal de vizinho, mas tem gente que sofre por ter perdido um vizinho. Sim. Sabe, sim. eu lembro da minha avó que falava, gente, aquela vizinha quando mudou... Fez muita falta para mim. Fez falta para mim, a minha vida mudou com a mudança dela e tal, porque havia essa coisa que talvez não aconteça mais hoje, seja só do tempo da minha avó, isso não né? acontece. Não, acontece, por exemplo, a tua rotina diária, né? Você acostuma com a tua rotina e a rotina do teu vizinho, do teu amigo, as conversas, o relacionamento, é um pãozinho, é um cafezinho, é um bate-papo, os filhos se relacionam, faz muita falta. A gente tem que aprender a lidar, porque a vida do outro segue, né? Nós ficamos ali, né? Sabe, e esse desapego, eu sempre gostei de contar a história de uma mulher que quando perdeu o pai, porque essa separação de relacionamento às vezes vai acontecer por causa de morte, muitas vezes vai acontecer por causa de morte, que é inevitável, todos vamos morrer. Eu digo até que Deus é tão maravilhoso que Ele nos trabalha nos detalhes da nossa vida, nos preparando para ter essa perda que você está falando aí, porque todos nós passamos por esse tipo de perda. Perdemos um ente querido e herdamos netos, leva um amado daqui e nos dá um amado aqui. Então o próprio Deus nos ensina a gente a lidar com isso. É por isso que eu conto a história dessa mulher, né? Porque ela fugia, né? Como eles dizem, um ponto fora da curva, porque o pai dela tinha 98 anos. Faltavam 2 anos para ele completar 100, que já não é um padrão muito comum. Hoje está se vivendo muito mais, mas nem todo mundo chega nem aos 90. O pai dela tinha 98 anos e ele estava doente há muitos e muitos anos. Ele já vinha de longos anos. E quando o pai dela morreu, eu gosto de falar dessa história, porque ela era uma pessoa que se dizia cristã, frequentava uma igreja. Ela se afastou de Deus, ela culpou a Deus pela separação, ela não conseguiu entregar um pai de 98 anos. Sim. Sabe? Não olhou para o tempo que Deus deu, porque para a gente fazer a entrega, a gente tem que ver o desfrute que a gente já teve. Sim. Que Deus já nos deu através da vida E um dele, desfrute, né? que nos últimos 20 anos nem acontecia mais, né? Então, claro que é extremo, mas esses extremos acontecem, né? Na verdade, nós somos preparados para esse tipo de... Sabe, a Bíblia fala de coisas assim, e eu acho que na parte de relacionamento, o exemplo maior que a gente tem na Bíblia é o de Abraão, sabe? Que Deus vem e pede para ele entregar um filho. Único. Né? O único filho que ele tinha ainda, né? Sim. E tudo mais. E a gente vai ver, sabe? A gente vai ver a obediência, porque para nós cristãos, tudo que nós fazemos tem a ver com Deus. Sim. Tanto as nossas entregas como aquilo que nós podemos segurar ou não, tem que ter a bênção de Deus, né? Então, em Gênesis 22:2, está escrito assim: Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sim. Ele não só pediu o filho dele, como disse: você vai matar o seu filho. Você vai consagrá-lo a mim. Sabe? Porque você vai dá-lo a mim. Sabe, talvez seja a cena que você ache mais improvável ou difícil de entender na Bíblia. Sim, e o que tipifica Deus entregar o seu próprio filho por nós. Mas ele estava pedindo uma coisa que ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Isso a gente sabe. Ele está pedindo uma coisa que ele mesmo foi capaz de fazer, né? Sim. Então, e para nós, mas o ensinamento para nós, que nós vamos encontrar um pai que nem um minuto diante dessa ordem disse: como é que é, Deus? O senhor me prometeu, né? Não questionou Deus. Não questionou.
sabe? Este é um nível de entrega. Nós estamos falando de entrega, uma entrega onde mesmo sem entender, você não questione. Agora, por que ele não questionou? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. E nós sabemos, né? Ele sabia que era um Deus de promessa, que diz assim, deste menino eu vou fazer a tua descendência. Sim. Então ele está dizendo, agora ele pede para eu ir lá e sacrificar. Eu vou sacrificar, porque eu tenho um Deus que vai cumprir a palavra dele. Sim. De uma ou outra coisa, eu sacrificando, ou ele vai fazer esse menino ressuscitar. Algo novo eu vou receber. Ele vai fazer. Né? Pois tem uma promessa. A promessa vai se cumprir. Sabe? Então, sabe? E isso não foi porque ele era assim, ele aprendeu isso naquele dia. Porque ele já tinha passado um longo caminhar com Deus. Sim. Veio um trabalhar de Deus. Porque quando Deus também prometeu que ia dar esse menino, ele também teve dúvidas. Sim. Ele teve que passar por um crescimento, superar aquelas dúvidas. Afinal, ele resolveu até fazer por conta própria, até ajudar Deus. Sim. Então a gente vai ver um homem que cresceu e Deus só pede uma entrega nesse nível. Quando você está nesse nível de compreensão para entregar. Sim, né? E você sempre entregar sabendo que sempre o Senhor quer fazer algo novo. Por exemplo, se você entrega o trabalho, se você acontece alguma coisa lá no teu trabalho, o fato de você dizer certamente Deus tem o melhor para mim é um conforto. Sim. E realmente isso é verdade. O que a Bíblia nos diz é a nossa verdade. Certamente terminou aquele ciclo e começa a ser um novo ciclo. E em termos de trabalho, querido, às vezes você está entregando um ídolo. Sim. Era o trabalho que você idolatrava e que tomava o lugar de Deus. Sim. Aí Deus diz, entrega mesmo, dá esse trabalho, você vai fazer outra coisa que vai ser melhor para você e tudo, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Sim, tem cuidado de nós. Então, a gente vai ter que parar por aqui e talvez parar com uma pergunta. O que é que você tem segurado tanto? Né? Não é bom a gente analisar, às vezes, o que é que a gente segura tanto e tem medo de entregar para Deus? Sim, para porque receber. Tudo aquilo que eu entrego para Deus, tá nas melhores mãos do mundo, né? O que é que você tem segurado tanto? O que é que você tem medo de entregar? Né? Enfim, qual é o seu conceito sobre entregas? Né? A gente vai deixar essa pergunta aí, se despedir de você. Agradecer muito a tua companhia e convidá-los a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.